Fala pessoal, tudo bem? Professor R aqui para mais uma aula do nosso laboratório de redação. Olha só, na nossa última aula nós falamos um pouquinho, de como conquistar 200 pontos na segunda competência. Lembra? Falamos sobre a questão da abordagem do tema, expliquei a vocês que a abordagem do tema ela precisa ser completa. Falei da questão do tipo textual, que nós vamos fazer a dissertação argumentativa. Lembra? Dissertativa argumentativa é o texto que você precisa ter um posicionamento e, principalmente, a meu ver, a principal etapa dessa competência é a avaliação do repertório. Você precisa analisar, escolher um repertório que ele seja produtivo para a sua discussão. E, por último, nós conversamos um pouquinho dos níveis. Como que é avaliado? Por que você tirou nível 2 ou nível 3 em determinada competência, exclusivo na competência 2? O que nós vamos falar hoje? Os desafios da adoção no Brasil. Vamos conversar um pouquinho sobre a burocracia. Professor, o que é burocracia? Por que tem burocracia? Será que retirar um pouquinho algumas etapas vai melhorar o sistema de adoção? É isso que nós vamos conversar nesta aula. E vamos falar um pouquinho de um livro chamado Amor Não Tem Cor, que fala um pouquinho sobre adoção tardia. Sabe o que é isso? Nós vamos começar a nossa aula hoje e como que as campanhas midiáticas, todas elas, podem auxiliar você, aluno, a concluir e, obviamente, resolver esse problema ali. Vale lembrar, queridos, nós estamos aqui para resolver o problema da sua redação. Não é o problema do mundo, porque às vezes eu falo, olha, na proposta de solução vocês podem colocar isso, isso. Não, professor, isso não ocorre na realidade. Nós estamos falando de uma redação, de um texto, que vai ficar ali para você conquistar a tua tão sonhada nota 1000 e a sua vaga no vestibular nas universidades. Olha lá, desafios da adoção no Brasil. Pegue aquela palavra distratora, desafios. Tome muito cuidado com essa palavra, porque geralmente, quando o Enem joga essas palavras, caminhos, desafios, obstáculos, o seu direcionamento argumentativo ele precisa ser ali. Olha lá, caminhos, alternativas, reflexos, dificuldades. Como que eu vou trabalhar? O que são isso? Mas eu preciso apresentar ali, queridos, os desafios. Quais são os desafios existentes no processo de adoção no Brasil e como que eu vou superar esses desafios? E eu preciso apresentar isso na minha redação. Eu não posso apenas na minha redação falar o que é o processo de adoção, como que funciona. Não, eu preciso apresentar os desafios. E, obviamente, falar sobre a adoção no Brasil. A adoção no Brasil, será que é uma violência? Professor, calma aí. Eles estão apanhando, coisa. Não é isso. Quando eu falo esse ato de violência, é porque a criança ela acaba ficando marginalizada. Então, nós temos ali uma violência moral, psicológica. Imagina aquela criança na fila de adoção. Nós vamos conversar sobre isso e vocês vão entender um pouco mais. Há uma negligência do Estado, da mídia, da escola, de quem? Das famílias em trabalhar isso. Preconceito, será que também está nesse fator? E quais são os obstáculos? Todos esses fatores nós vamos conversar hoje. Nessas aulas, nessas próximas aulas, nós vamos criar uma técnica aqui para a gente quebrar esse tal deu branco. Professor, eu esqueci, eu não sei o que eu vou escrever, porque tem aquela pressão existente no período da prova, no dia do Enem, e às vezes o aluno fala, professor, eu até estudei sobre o tema, você até conversou, deu a aula sobre o tema, mas não saiu nada. Então se liga só nessa estratégia. Primeira coisa, você pensa em uma experiência pessoal. Olha, adoção no Brasil. Eu já conheci alguém que foi adotado? Não. Caramba, eu conheço muita gente, nenhum desses foram adotados, então não é uma cultura no Brasil, professor? É sua experiência. Será que eu já vi como que é o processo de adoção? Já vi alguma propaganda relativa a isso aí? Também não. Olha, não tem campanhas midiáticas. Perfeito. Já viu algum filme? Já vi filme, já vi alguma série, algum livro que retratou isso aí? E como que retratou? Isso que nós estamos fazendo são as tempestades de ideias. Quando eu falo experiência pessoal, meu querido, não é para você colocar no seu texto. Eu acho, não é isso. Mas é você começar a fazer uma análise, Se você não tem conhecimento, se na sua escola nunca falou, se na sua família nunca falou, se você nunca viu uma propaganda do governo, algo assim, você pensa, olha, é algo negligenciado. É algo que não tem tanta importância para o Estado. Mas é um problema social, um problema porque crianças precisam de um lar.
Então eu preciso já começar a raciocinar o meu pensamento, né? Começar a trabalhar o meu pensamento de tal forma que eu consiga ali escrever a minha redação, introdução, desenvolvimento e a conclusão. E também nós temos o texto de apoio, que está ali na sua coletânea, para abrir um pouquinho sua mente. Alguns alunos falam o seguinte: olha, professor, eu não gosto do texto de apoio, que ele prende, obviamente. Não é isso. Você já domina o tema. Nenhum tema do Enem vai cair ali que você nunca ouviu falar. Caiu Drosópita melanogaster. O que é isso? Também não sei. Mas você precisa compreender realmente que o texto de apoio está ali para te ajudar. Alguma análise, saber qual é o direcionamento argumentativo. Perfeito, meu aluno? Olha lá então, curiosidades históricas, bem rápidas para a gente entender. Havia diferença no passado entre o direito dos filhos adotados e os filhos biológicos. Isso era uma, né, crueldade. Se você é uma criança que foi adotada, ou se tinha um irmão que foi adotado, você tinha direitos que ele não tem dentro da própria casa. Então, havia aquele medo daquela criança, aquele medo de acontecer. Por quê? Nós temos ali a revogabilidade trazia uma insegurança. Como assim, professor? Não entendi. O que acontecia no passado? Eu adotava uma criança. Adotei. Só que aquela criança eu não gostei. Vou usar esse termo, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas vou usar esse termo. Olha, eu não gostei, aconteceu um fato, eu posso devolver essa criança para o abrigo. Na época chamava orfanato, hoje nós utilizamos o termo abrigo. Beleza? Então eu poderia devolver. Olha que tristeza. Imagina a criança, o adolescente, que foi adotado e sabe que a todo momento ele pode ser devolvido. Então ele vai viver ali como um robô com medo. Mas nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de adolescentes que vão errar, que vão quebrar alguma coisa, que vão falhar, que vão brigar com os irmãos, que nem sempre vai ser, né, os bonzinhos da casa. Então, se no passado poderia devolver, olha a dificuldade. Aí eu passo o seguinte, professor, as crianças à espera de adoção eram marginalizadas. Sim, eles ficavam à margem da sociedade. O termo marginalizado não é um marginal que vocês pensam às vezes aí, não. Mas é aquele que fica à margem da sociedade. Aquele que não tem direitos. Agora imagina, a pessoa já tem um sofrimento, já tem o sofrimento interno, infelizmente, por ser abandonado por infinitas razões. E agora, no passado, ter isso. Aí eu faço a pergunta para vocês o seguinte: o que isso tem influenciado hoje? Será que nós temos alguma influência? É bacana você pensar sobre isso na sua redação. Olha, o que é a adoção então? A grosso modo, a adoção é um processo que envolve muitas pessoas e demanda tempo e cuidado. Já ouvi casos de processo de adotivo que duraram aproximadamente 15 anos, 16 anos, né? Como assim, professor? Por que demora? É isso que nós precisamos colocar na nossa redação. Obviamente, o processo de adoção no Brasil não é simplesmente você chegar, olha, eu quero adotar uma criança, que legal, que bom, escolhe ali, né, entre aspas, escolhe, ótimo, vou levar para casa mesmo. Não é isso. Precisa ter um processo. Só que, infelizmente, a nossa justiça ela é pouco lenta. Pouco não, ela é muito lenta. E, às vezes, por conta desses problemas, as pessoas acabam desistindo. E é isso que você precisa pensar na sua redação. É importante passar por todas as etapas, obviamente. Por quê? Eu preciso garantir o bem-estar de todos os envolvidos ali, da família, e, obviamente, eu preciso garantir, né, o bem-estar da criança. Eu preciso entender isso aí. Então, tem todo um processo psicológico, processo, né, social ali, porque é um novo lar, é uma nova etapa. E a família precisa entender que, a partir de hoje, você tem um filho. E, infelizmente, como não é cultura do brasileiro, é muito complexo você colocar aquilo aí. Tá? Então, é um processo que demanda tempo, mas não 15 anos, né, gente? Então, a gente tem que começar a entender um pouquinho disso aí. Outra coisa que nós temos ali, a burocracia exacerbada, que eu falei com vocês, que dificulta, né, a questão do processo. Quantas famílias tentaram, mas infelizmente, olha, eu vou desistir porque precisei gastar com advogado, eu não tenho condições de gastar com advogado, eu precisei fazer isso, eu não tenho tempo por conta do trabalho, mas eu teria tempo para cuidar dessa criança, mas infelizmente é muita coisa e eu vou desistir. O preconceito ainda, né? Nós temos o preconceito velado. O que é esse preconceito velado? Aos novos modelos de famílias atuais. Nós temos esse preconceito na sociedade e existia esse preconceito, né? E nós vamos conversar isso com vocês nos próximos slides. Mas nós temos essa questão
nós temos muita gente na fila de adoção, pessoas querendo adotar, mas ainda há preconceito, ainda há obstáculos, e é isso que você precisa pensar na sua redação. Ok, queridos? O que nós temos ali? Olha, a quantidade de restrições que podem ser reavaliadas para a adoção acontecer. Se você pesquisar agora, para esse vídeo e pesquisa para você ver quais são as restrições, o que precisa, os caminhos para a adoção, você vai ver que é muita coisa. E nem toda a família tem condições de seguir todos aqueles parâmetros. Mas eu não estou falando que não ter condição não vai ser uma pessoa, né, uma família péssima, uma família não eficaz para aquele processo adotivo. Não estou falando isso, mas são coisas que não deveria estar ali. Nós precisamos simplificar esse processo. Sabe por quê? Prova disso que no Brasil nós temos uma quantidade de adotantes do que adotar. Nós temos maior quantidade de pessoas que querem adotar do que pessoas para serem adotadas. Professor, então essa conta não fecha, é só liberar e acabou? Não, nós temos outros desafios, nós temos, né, as escolhas, infelizmente as escolhas, nós temos algumas coisas a retratar sobre isso aí. Olha só, então quais são os desafios, professor? Preconceito cultural. Preconceito cultural por quê? Né? De muitas famílias em relação à adoção de criança, pelo passado, pelos seus pais biológicos, até mesmo por vergonha. Né? Nós temos, às vezes, pessoas que falam assim, não quero adotar, não, vergonha. Por quê? Realmente, eu tive um amigo, ele adotou uma criança, né, um filho, e as pessoas perguntavam, por que você não teve seu próprio filho? E era uma pergunta ridícula que faziam para ele. Não, ele é meu filho. Mas por que você não teve seu próprio? Esse é o meu próprio filho. Então, o problema da sociedade que nos cerca, ele acaba trazendo certo esse bloqueio aí. Tá? E alguns pais, infelizmente, têm quem é os pais biológicos? Será que essa criança, o pai tinha algum problema, ou alguma coisa? Será que essa criança vai carregar esse problema? Será que eu vou sofrer com essa criança? Como os pais? Então, nós temos essa questão, esse bloqueio, esse preconceito cultural. Tá? Então, nós temos a outra questão, a sobrecarga no poder judiciário. Né? A sobrecarga, ele tem tantas demandas e ainda, professor, mas teve algumas mudanças? Teve, mas ainda é relativamente burocrático. Professor, mas como assim? Quando você fala em burocracia, burocracia é um juízo de valor negativo. Ok? Nós temos que ter as nossas regras, mas não pode ser burocrático. Como assim? Vamos dar um exemplo. Imagine que você vai entrar no ônibus, embarcar no ônibus, e ali você tem, né? Abrir a porta, óbvio, passou pelo ônibus, paga a sua passagem, entrou, sentou, ou ficou em pé, depende de onde você mora. Mas agora imagine o seguinte, se para entrar naquele ônibus você precisar de ir até o juiz, pedir uma solicitação, depois de pedir a solicitação, você tem que passar alguns meses de algum curso, pagar alguma coisa, pagar um advogado para entrar naquele ônibus. Professor, não tem nada a ver você relacionar adoção para entrar no ônibus. Eu só estou relacionando vocês o que é regras e o que é, que nós falamos ali, burocracia. Né? Algo burocrático. Preciso ter as regras, e as regras elas podem ser mais brandas, de tal forma que eu consiga acompanhar, e esse menino pode ter um bem-estar tranquilo, ele pode estar tranquilo, ele pode ter uma vida sadia com esses novos familiares, beleza? Não estou falando para retirar as regras, não é isso, mas retirar a burocracia, que é um juízo de valor, que nós já conversamos sobre isso nas nossas primeiras aulas, um juízo de valor negativo. O que nós temos ali também? Infelizmente, por parte da família, nós temos preferência de bebês brancos, sério, bebês brancos, sem deficiência, ou com problema de saúde, sem irmãos. Né? A exclusão existente ali. Na maioria das vezes, não são bebês brancos, têm irmãos e alguns possuem deficiência. E, infelizmente, por conta desse problema, eles vão até a maioridade, né, e não conseguem ser adotados. Então, queridos, nós temos basicamente ali, que eu falei com vocês, o preconceito velado. Principalmente ali que nós temos ali pais e mães solteiros. Nós não temos, antigamente, de 2015 para trás, não aceitava, precisa ser a chamada família tradicional, pai e mãe. Só que hoje, a partir de 2015, na verdade, começou a mudar. Olha o tanto que perdemos. Como assim, professor? Então, se eu sou um rapaz, né, eu tenho condições financeiras, claro, galera, que não é simplesmente eu vou ali e vou adotar. Não, eu vou passar por todo o processo, né, por toda etapa.
fui ali julgado para adotar uma criança, perfeito, independente se eu tenho esposa ou não. Então, tinha esse preconceito, mas ainda esse preconceito ele veio, na verdade, esse bloqueio veio até 2015, mas ainda assim nós podemos dizer que há esse preconceito velado. Então, nós temos essas dificuldades. Tranquilinho, queridos? Então, nós temos algumas argumentações para você seguir. Então, você poderia colocar lá na sua redação a questão do preconceito na sociedade, a questão do individualismo na sociedade. Você poderia colocar também a questão dos bloqueios, das dificuldades existentes no quesito, quando nós falamos um aspecto voltado para a escolha, né? Como se fosse, desculpa falar isso com vocês, mas como se fosse um objeto. Né? Eles querem escolher a criança como se fosse um objeto, mas na verdade não deveria acontecer isso aí. Mas é todo um processo. Então, como que eu poderia escrever essa redação? Falar que há uma omissão do governo por não trabalhar com campanhas, por não ajudar as famílias que querem adotar. Há também um preconceito na sociedade, eu poderia trabalhar isso aí. Então, são vários caminhos que você pode escrever a sua redação. Professor, perfeito. Entendi as argumentações. O que eu tenho de área do conhecimento? Olha só o que a Carta Capital postou recentemente. Disse que 43 mil candidatos, né? Nós estamos ali, ó, a pai e mãe. Nós temos 43 mil pessoas esperando para adotar. E nós temos cerca de 8 mil crianças aptas para adoção. Repetindo, nós temos 43 mil candidatos que querem adotar e eu tenho 8 mil crianças para serem adotadas. Talvez você deve estar pensando assim, poxa, eu resolvo esse problema muito fácil. Eu resolvo esse problema agora, faço uma conta de matemática e resolvi. Mas não é simples. Então vocês começam a entender, né, que as exigências dos pais, né, a idealização atrapalha no processo adotivo, a burocracia atrapalha no processo adotivo. Então, o número de pais na fila é maior, bem maior do que o número de crianças. Então, se percebe que não é simplesmente, professor, é porque as pessoas não querem adotar. As pessoas querem. Mas, de um lado, eu tenho os problemas de burocracia, os problemas, né, jurídicos, mas do outro lado também eu tenho o preconceito existente da nossa sociedade, também o preconceito existente no meio jurídico, beleza? Então você pode jogar isso como ideia para argumentar. Lembra que eu falei com vocês que o repertório ele precisa ser produtivo, ele precisa ter ligação com o tema, e esse tem ligação direta com o seu tema, e precisa ser produtivo, né? Precisa auxiliar na sua argumentação. Perfeito! E nós temos ali também, professor, eu poderia colocar alguma coisa da Bíblia? Alguns alunos me perguntaram sobre isso aí e eu resolvi trazer isso para a nossa aula. Eu posso ou não posso trabalhar a Bíblia? Vocês precisam colocar no coração de vocês que a Bíblia... mas a Bíblia é religiosa, ela é simbólica. Você precisa utilizar a Bíblia no modo denotativo. Como assim denotação? Eu lembro que trabalhou numa aula de língua portuguesa, denotação e conotação. Denotação é no sentido real da palavra. Conotação tem todo, né, as simbologias no sentido figurado. Então você poderia sim colocar que o processo de adoção no Brasil, ele começou ali, ó, no Brasil não, né? O processo de adoção, ele iniciou, ele tem ali na Bíblia, ele é escrito nesse livro conhecido por todo o mundo. É um livro muito lido que fala, né, da adoção de Moisés. Eu poderia retratar isso aí. Professor, mas eu posso falar que é um processo de Deus? Não, não é isso. Mas você vai falar que a adoção é antiga, mas ainda assim ela persiste com bloqueios. Algum aluno às vezes falou o seguinte, professor, mas eu não gosto muito de usar porque eu tenho medo. Por exemplo, pense no caso dos justiceiros. As pessoas que fazem justiça com as próprias mãos. No livro, a Bíblia, tem um caso lá descrito que ele fala, né, que o personagem, é interessante vocês colocarem esses termos, o personagem principal, o personagem Jesus, né, ele diz a seguinte frase, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Olha como nós podemos relacionar o aspecto bíblico com a sua redação. Não estamos falando aqui para você usar coisas que Deus vai resolver, que Deus... Não é isso, mas é um livro. É muito interessante colocar isso para vocês, porque às vezes vocês, professor, eu leio tanta Bíblia, mas eu acho que ela não vai servir para a minha redação.
se você usar desse termo, utilize as descrições, as narrativas que você vai fazer de tal forma que você utilizaria de um livro qualquer, um livro de literatura, por exemplo. A Bíblia é um livro literário, é um livro histórico. Então, ao invés de você colocar Moisés, coloca personagem bíblico e, obviamente, tem que ter ligação com a sua argumentação. Nesse caso aí, teria também. Olha o que nós temos aí. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando, né? Ou seja, precisa ter vantagem para a criança. Mas como assim, professor? Nossa, aí é querer demais. A criança precisa ter vantagem para a criança. Vantagem de vida mesmo, né? Ela precisa saber a justiça ali, precisa saber se ela vai ter uma vida tranquila, como que são esses pais, né? Se já foram presos, a questão, né, de utilização de drogas, tem tudo isso, gente, envolvendo, porque lembra que é uma criança que nós vamos tirar de um abrigo e trazer a responsabilidade para uma outra família. Então não pode ser simples. E essa responsabilidade tem que trazer o quê? Benefício para aquela criança. Benefício de uma vida de bem-estar, uma vida saudável. Perfeito? Então, nós podemos colocar isso na nossa redação, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, conhecido como ECA ou ECRIARD, que ele trata mais ou menos isso aí. Tá? Então, basicamente, a adoção é algo positivo, muito positivo para a criança. Nós temos a nossa Constituição de 88, que ela eliminou o Código Civil do passado, que falava que a adoção era revogada, que você poderia devolver, porque fala o seguinte, olha, ela eliminou qualquer diferença entre os filhos biológicos e os adotados. Então, eles têm todo direitos iguais para ambos. Então, independente se você é adotado, né, independente se você é biológico, você é filho e você vai ter todos os direitos e também, óbvio, todas as responsabilidades. Então, é muito interessante que a nossa Constituição, lembra que eu falei com vocês, que a norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, ela como se ela resolvesse todos os problemas. Na verdade, ela tem ali os seus parâmetros todas as questões da sociedade. Então, por isso que é interessante você colocá-lo em seu texto. Perfeito? Esse livro, chamado Amor Não Tem Cor, é um livro muito bacana que geralmente alunos do ensino fundamental, 8º, 9º ano, costumam ler, de Giselda. Ele fala o seguinte, ele trata a história de uma família que resolvem adotar uma criança. Na verdade, a ideia passa pela protagonista, Mary Jane, e ela resolve, né, teve uma ideia de adotar um filho. Só que o marido, Jefferson, ele tem um certo preconceito, existe um preconceito porque ele falou o seguinte, olha, eu aceito. Depois de muita luta, porque é muito legal que o diálogo é o que acontece na sociedade, você pode jogar esse livro na sua redação, né? Até pesquisar sobre ele, lê-lo. Ele fala o seguinte, que o Jefferson ele não aceita logo de cara a adoção. Não, não quero, eu estou bem de saúde. Não, mas não é questão de estar bem de saúde, é questão que nós poderíamos adotar uma criança. Não, o que os meus amigos vão pensar? O que os outros vão pensar? Então, tem todo esse medo da ação do outro. Mas aí depois fala, tá, eu vou adotar, só que eu quero uma menina loira de olhos azuis. Então, nós estamos num livro de ficção, mas a realidade ocorre isso também. Felizmente, o preconceito, né, a sociedade, ela quer isso. Ela busca a idealização, esse preconceito ainda velado na sociedade que o próprio livro traz e ele vai mostrar todo o processo adotivo, ok? Uma novela muito conhecida de vocês trata alguma coisa também, as Chiquititas, era muito interessante, que na minha época, há muito tempo, eu achava, na época falava o orfanato, né? Eu achava que o orfanato era mil maravilhas e coisa e tal, mas sim, não estou falando com vocês que há problemas lá, mas é uma novela que traz de uma forma mais simples, né? Porque parece ali que eles não vão ter problemas, não tem problemas, né, no processo adotivo. Obviamente, não é tão perfeito como nós estamos falando, né? Ninguém fica feliz à espera de uma adoção. Claro que nós estamos falando de criança, sempre, né, a criança ela consegue aquele jeito de ser feliz, eu acho muito incrível no mundo infantil, mas o próprio Chiquititas trabalha um pouquinho sobre isso aí. E mesmo trabalhando isso em uma rede nacional, né, na TV aberta, ela não conseguiu trazer para o brasileiro a cultura da adoção. Porque vocês perceberam que nessa novela poucas crianças são adotadas e quase não passa como que funciona o processo de adoção.
Então é muito interessante você fazer uma crítica, porque poderia ser um trabalho midiático, mas mesmo assim não aconteceu. Porque Chiquititas, quando a gente fala de Chiquititas, todo mundo conhece. Mas pensa aí em algum episódio que falou, olha, fulano foi adotado, mostrou como foi o processo de adoção, mostrou como que aquela criança agora está comportando numa nova família, como que a vida dela mudou, como que a vida dela, né, veio agora cheia de benefícios. Não mostra. Mostra apenas no orfanato, né? Mas mostra apenas ali no abrigo. Então, essa novela ou outras partes da mídia poderia trabalhar com mais campanhas. Professor, já pensei então na minha proposta de intervenção. Sim, você pode colocar na sua redação falando de Chiquititas, apesar de ser uma novela muito conhecida, ela não conseguiu alimentar a cultura do brasileiro, a cultura de adoção, porque não existe isso no Brasil, infelizmente. Professor, mas tem um monte de gente adotando. Sim, mas há uma cultura de adoção, né, dotada de preconceito, que nós já falamos com vocês. Ok, queridos? Então, como que eu poderia resolver? Expansão dos juizados da infância e da juventude. Então, se eu tenho um problema que as pessoas demoram ali 10 a 11 anos, 15 anos para adoção, eu preciso melhorar, agilizar esse processo. De fato, logo de cara, eu preciso agilizar. Teve alguns casos no Brasil, né, que alguns juízes fizeram isso, fizeram como se fossem feiras de adoção, mas não estou falando que é feiras assim, levar as crianças, não é isso, mas feiras de adoção de pegar aqueles pais que já estavam no processo há algum tempo para realmente liberar. Porque funciona, galera, é um processo muito delicado, mas que precisa ser melhorado. Né? Incentivo de denúncia ao Ministério Público por famílias que sofreram discriminação. Né? Às vezes você, familiar, vai né, entrar no processo de adoção e falar, você não pode por conta disso ou por conta daquilo. Se você se sentiu injustiçado, né, obviamente, a pessoa pode buscar fazer a denúncia ao Ministério Público. Se você tratar os preconceitos velados pelos juízes, você pode colocar também denúncia voltada para o Ministério Público. E por último, nós temos ali nessa parte campanhas midiáticas quanto aos grupos existentes de apoio à adoção dos municípios, para incentivar, para conhecer. Quantos lugares que você conhece na sua região já fez propaganda sobre isso? Que lugar na sua família, na sua comunidade? Quando que você já ouviu falar sobre isso na mídia? Então, eu preciso jogar isso como campanha midiática. Como nós falamos ali, mais campanhas de comunicação, principalmente na televisão, né, colocando figuras públicas que adotaram, pessoas que tiveram essa experiência, essa boa experiência, para também quebrar quebrar esse preconceito e esclarecer de fato para a população brasileira como que funciona o processo de adoção. Então é muito interessante acontecer isso nas mídias, acontecer isso nos debates políticos, acontecer isso nos debates da escola, acontecer isso nos debates familiares. É muito interessante. Lembra que eu falei com vocês, deu branco, a mídia falou alguma coisa, a escola falou alguma coisa, o governo falou alguma coisa, se não falou, não está sendo trabalhado de uma forma eficaz. Ok, queridos? Então, para nós relembrarmos que falamos hoje aqui, nós falamos sobre os desafios da adoção no Brasil, falei sobre a questão da burocracia, obviamente não apresentei para vocês detalhes de como que é essa burocracia, mas cabe a você pesquisar um pouquinho para compreender mais, leitura nunca é demais. Falamos um pouquinho sobre o livro Amor Não Tem Cor, sugestão de leitura para vocês, e como que as campanhas midiáticas elas podem auxiliar nesse processo de adoção, incentivar, colocar essa cultura de adoção no brasileiro. Qual vai ser a nossa próxima aula? Mobilidade urbana, os desafios da mobilidade urbana. Nós vamos falar um pouquinho de educação para o trânsito. Há essa ausência, há essa falha. Carlos Drummond de Andrade, já ouviu falar desse modernista, desse poeta modernista? O que ele tem a ver, professor, com a mobilidade urbana? Nós vamos pensar sobre um pouquinho na última aula, na próxima aula, e também vamos falar como que as campanhas midiáticas e campanhas educativas podem auxiliar na mobilidade urbana. Aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado.